gente, tudo bem? Professora Daniela Costa, disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Olha que legal, acho que vamos a metade da nossa disciplina. A gente estudou os módulos 1 e 2, né? No módulo 1, Introdução aos Estudos Linguísticos. No módulo 2, a gente estudou a teoria sociriana, né? Que deu origem à linguística como ciência. E agora, no módulo 3, a gente vai estudar a língua mesmo, o fato linguístico, o fenômeno linguístico. O que é isso? Como é que a língua se realiza? Quais são as perspectivas de estudo? Então, no módulo 3, a gente vai ver essas perspectivas. Agora, na unidade 1, a gente vai falar sobre as perspectivas fonética, morfológica e sintática. E aí, no módulo 2, a gente vai falar de semântica, estilística e pragmática, né? Que são duas perspectivas. Se a gente olhar essa unidade 1, ela vai dizer respeito ao sistema da língua na imanência do sistema. O que é imanência? Estudando a língua em si, a língua nela mesma e por ela mesma. E aí a gente vai ver que na unidade 2 a gente vai estudar a língua e seu uso, com seus falantes e tudo mais. E a gente vai descobrir, então, que os estudos do Saussure se desenvolveram, outros estudiosos passaram a estudar a fala, né? Então, aqui a gente tem o estudo da língua. Lá na língua, lá na unidade 2, a gente vai pensar nesse sistema acontecendo. Então, a gente pode dizer que já são estudos de fala, tá? Mas, por enquanto, nessa unidade 1, o que a gente tem, né? É o texto lá da Secato que a gente vai estudar. Então, ela traz um apanhado de fonética e fonologia. Quanto a isso, também vocês podem ficar bem tranquilos, porque o que acontece? A gente vai ter uma disciplina só de fonética e fonologia no curso. Então, eu vou falar brevemente da mesma forma morfologia, da mesma forma sintaxe. Então, vou fazer a introdução disso, como a introdução dos estudos linguísticos à disciplina, e aí vocês vão estudar mais detidamente cada uma delas nas disciplinas específicas, tá? Então, por que a Secato menciona que é importante o estudo da fonética e da fonologia? Porque o meio natural pelo qual a linguagem humana se manifesta é o som. Como que é o meio natural? Porque a gente é primeiro oral, né? Se a gente pensar a oralidade, ela está muito antes da escrita. 990 mil anos de diferença, por exemplo, separam a escrita da fala. Se a gente pensar que a escrita tem o quê? 5 mil anos, né? E quanto tempo tem a oralidade, né? Então, esse meio natural, como a gente começou a falar e como a gente se desenvolve em termos de linguagem, é o som. Então, é o meio fônico. O que é esse meio fônico? É o conjunto de sons produzidos pelo aparelho fonador. Se a gente pensar, só o homem, né? Só o ser humano, ele consegue desenvolver a fala. E ele não tem, nunca teve órgãos específicos, né, para realizar a fala. Então, o que o homem organizou aí de modo, não sei se intuitivo, né, no decorrer das eras, né? Esse aparelho fonador. O que é esse aparelho fonador? Eu até trouxe a fotinha para vocês, olha que bonitinho. Esse aparelho fonador, se a gente olhar, olha só, ele usa a cavidade da boca, ó, ele usa o nariz, ele usa a faringe, as cordas vocais, pulmões e diafragma. Então, se você olhar, a gente, para produzir a fala, a gente usa órgãos o quê? Do sistema digestório, do sistema respiratório, né? Usa um aqui, usa um ali, e aí a gente produz a fala, né? Então, esses estudos são estudos relacionados à fonética, isso que a gente vai ver, a diferença entre fonética e fonologia. Então, por exemplo, o que a Secato nos traz? Que enquanto a fonética estuda o meio fônico, o fone, né, o som, né? Como que ela estuda o som? Ela estuda a partir do aspecto articulatório, do acústico e do auditivo. Como que é esse aspecto articulatório? Exatamente isso. Como é que eu
formulo o som? Como é que eu consigo produzir o som? É só vocês pensarem, por exemplo, entre a diferença entre vogais e consoantes, né? Qual que é a grande diferença entre vogais e consoantes? A vogal ela não tem nenhuma obstrução no aparelho fonador para ser produzida, então A, E, I, O, U, sai direitinho o ar, tá vendo? E a consoante não, a consoante ela tem algum tipo de obstrução, ou obstrução total, tipo ó, P, B, você fecha toda a boca e abre, né? Ou as fricativas, olha lá, Fê, Xê, você fecha bem, mas não fecha tudo, né? Esse é o aspecto articulatório. Como é que se relacionam, né? Pontos de articulação onde essa obstrução acontece, modos de articulação, como que essa obstrução acontece, né? Isso está no aspecto articulatório. Aí você tem também o aspecto acústico. O que é o acústico? Como é que o som é emitido? As ondas sonoras, as reações físicas, né? Então, como é que o som, lembra que tem uma medida, né? Que é a velocidade do som, por exemplo, que é uma super velocidade aí, que tem uns aviões que voam assim e tudo. Isso é o aspecto acústico do fone. E aí tem também o aspecto auditivo. O que é o aspecto auditivo? Como é que a gente recebe esse fone? Então a gente usa o ouvido, onde que usa, onde que recebe, onde que processa, né? Como é que a gente compreende no que diz respeito então à recepção. Então, se você pensar numa linha, né? Produção acústico, como está andando, produção articulatória, como está andando acústico, como está sendo recebido auditivo. Esses são estudos da fonética, são estudos do fone. Aí você tem também a fonologia. A fonologia estuda os fonemas e suas funções em uma língua. Então, estuda. Enquanto a fonética estuda o som, o fone, a fonologia estuda o fonema, isso é, como que esses sons se organizam e apresentam diferentes funções em uma língua. Então, eu não quero mais saber para a fonologia se eu fecho a boca, se eu abro a boca, se vai na garganta, se a língua encosta no dente, isso não importa para a fonologia. Ela quer ver como é que esses fonemas se organizam. Então, por exemplo, se você falar faca e vaca, né? Se você trocar o F pelo V, tá vendo que você produziu diferenças na língua? Faca, você está falando de objeto cortante, vaca de um animal. E você mudou só um sonzinho na língua. Esse sonzinho que faz diferença nas funções da língua, a gente chama de fonema. Então, para além do som em si, como é que ele muda na língua, como é que ele tem funções na língua? Aí você tem o estudo da fonologia. Aí como é que isso acontece? A gente tem uma representação. Por quê? Se a gente estudar, né, a gente vai ver que teve um tempo em que se acreditou que a escrita era a representação da fala. A gente sabe que não é, porque se fosse assim, a gente teria só uma letrinha para um som, não é? É só vocês pensarem, o som de C. Quem faz o som de C? O próprio C em cebola, mas o S no saco, os dois S's no assar e o X em exceção. Então, já mostra que essa relação entre ortografia e fonética não é tão direta. Tem gente que entende até como dois sistemas diferentes. Eu penso que não são dois sistemas diferentes, mas a gente pode pensar em duas modalidades bem distintas mesmo, né? Tanto que se eu pedir para vocês falarem sobre algo, vocês vão produzir um tipo de texto. Se eu falar, agora bota essa resposta no papel. Vocês vão perceber, inclusive, que vão escrever de modo diferente, né? Dizer a mesma coisa de um jeito diferente, né? Mas o que a gente tem para fazer essa representação fonética na escrita? Se vocês trabalharem, por exemplo, com dados orais em alguma pesquisa, vocês vão ter que fazer a transcrição fonética disso. O que é essa transcrição fonética? É escrever, né?
como é que se fala. E aí, como é que você escreve como se fala? Mostrar todas as nuances da fala. A gente tem o alfabeto, tem nessa foto aí, tem no texto também de forma melhor da Secato, o alfabeto fonético internacional. O que você vê aí no alfabeto fonético internacional? Você vê a organização dos fonemas, né? Quem que é oclusivo, bilabial, vocês vão estudar isso melhor, bilabial, né? Esse que usa os dois lábios, ó, P, B. Quem que é vozeado, não vozeado, que é o surdo sonoro. Aí mostra aqui, se vocês virem no meio, assim, mais para a direita, o sistema de vogais, as vogais que acontecem. Aí você vê, mas não são só 5 vogais. Não, a gente tem mais sons, né? Só você pensar que o A tem o A forte, o A baixinho. Pensa assim, ó, abelha. O segundo A tem o mesmo som do primeiro A, né? Então, o alfabeto fonético ele ajuda você a transcrever essas nuances da fala. E ele é internacional, então todo mundo que usar o alfabeto fonético vai usar esse. Sabe como que vocês conseguem ver? Na língua, na nossa, a gente não tem tanta dificuldade. Mas se vocês olharem um dicionário para aprendizes, um português inglês, um português espanhol, português italiano, vocês vão ver o quê? Que depois, no dicionário, normalmente, né? Você tem a palavra entrada, que é aquela que fica em negrito, né? Que é aquela de quem vão ser informadas várias questões. E depois, em muitos casos, principalmente nos dicionários para aprendizes, você tem a representação fonética. Isso é, como é que se fala aquela palavra? Normalmente está entre colchetes, aí mostra a sílaba tônica e tudo. É que a gente, quando não sabe disso, a gente passa batido naquilo. Mas usem de tarefa isso. Pega um dicionário bilíngue e vejam se tem a representação fonética, né? Que aí você, mesmo não conhecendo a língua, sabe pronunciar, porque esse alfabeto fonético é utilizado, né? Aí a Secato até trouxe esse exemplo, eu achei bem legal, do menino, né, no Aulete Digital. O Aulete Digital é um dicionário gratuito, disponível online. Ele segue os preceitos lexicográficos. Então, por exemplo, quando vocês procurarem um sentido de alguma coisa, que eu sei que vocês procuram tudo no Google, dá preferência para os dicionários mesmo, sabe? Aulete, o A está disponível no UOL também, sem custo, que eles são produzidos a partir de uma teoria lexicográfica, né? Seguindo umas questões mais teóricas, né? Mais bem colocadas. Então, o que você tem aí? Olha lá, o nome, de quem que eu estou falando? Do menino. Se vocês olharem o próprio menino, ó, ele está entre parênteses. Estão vendo que o ni, a segunda sílaba, está em itálico destacado? Isso é uma representação da sílaba tônica. E aí você tem, por exemplo, um substantivo masculino, esse SM, e olha só que interessante. Aí, bebê do sexo masculino, criança ou adolescente do sexo masculino, homem, jovem, moço, forma familiar de tratar um parente ou um amigo, criança ou jovem. Olha lá. Aí isso é um vocábulo de origem expressiva. Quando você fala, ai menino, como é que você fez isso? E às vezes está falando com um homem lá de 40 anos, né? Mas o que é interessante? Ela mostrando que até no dicionário monolíngue você pode ter essas representações de sílabas tônicas, de separação silábica, estão vendo? Os pontinhos. E o que é interessante até a gente pensar sobre isso? Por que isso a gente não vê muito em dicionários monolíngues? Porque para você escolher essa representação fonética, você vai ter que eleger aquela que é a mais correta. Então, por exemplo, se você for escolher, se tiver no dicionário coração, vai ser coração, esse O fechado vai ser coração, porque a gente sabe que em algumas regiões esse O é aberto, né? O pré-tônico é aberto. E aí, né? Como é que vai fazer essa seleção? É uma questão teórica a se pensar, isso é muito interessante, né? E isso faz parte da representação fonética dos estudos da fonética, como é que esse som se realiza. Aí também os estudos aí já mais da fonologia, porque lembra que a fonologia estuda a língua no sistema, os sons no sistema, que esse som no sistema a gente chama de fonema.
Então, o que você tem no fonema aí? Nos estudos do fonema, você tem a homofonia, a homografia, a homonímia. A gente estuda tudo isso como homonímia, mas você tem nuances, você tem gradações disso. Porque dentro da homonímia, o que você tem? Você tem a homofonia, fone não é som, a gente viu, e homo é mesmo. Então, olha lá, homofonia, palavras de mesmo som, né? Por isso que é fonia. Então, olha lá, seção e seção. A seção de departamento é com C cedilha, né? Departamento de uma loja e tudo é essa seção. A seção de, meu Deus, a seção de cinema, né? A seção do júri, essa seção como repartição de um tempo, é seção com 2 S, mas elas são homofônicas, isso é, tem o mesmo som. Você também pode ter a homografia. Se homofonia é mesmo som, homografia é mesma escrita, vem de grafia, né? De grafo. Então, ó, palavras de mesma escrita. Como que é? Dúvida e duvida, né? Se você vê, as duas se escrevem da mesma forma, mas são diferentes. Nesse caso de acentuação. Mas só de você pensar em palavras porque a acentuação vai mostrar, né? O acento é um diferencial. Mas palavras que às vezes são escritas da mesma forma e também são faladas de modos distintos, né? Aí você está falando em homografia, só escrita igual, som diferente. E aí você tem a homonímia. A homonímia, esse nímesis é imitação. Então, esse homonímia é mesma grafia e mesmo som. Então, olha lá, são de verbo, os meninos são inteligentes, e são como adjetivo. Ele ficou bastante doente, mas agora ele está são. E até o próprio São de Santo, né? São Francisco, São José. Você tem o quê? Palavras de mesma grafia, palavra de mesmo som e são palavras diferentes, né? Tem classes diferentes, sentidos diferentes, mas tem mesmo som e mesma escrita. Como é que você resolve quem que é quem aí? Pelo contexto, né? Pela sentença onde eles estão aparecendo, você não tem dúvida nenhuma de saber se é verbo ou se é adjetivo, né? Mas assim, soltinho já é mais complicado. Por quê? Porque elas têm mesma escrita e mesmo som. Aí, já mais para os estudos sintagmáticos, mais para a perspectiva sintática, o que você tem? Você tem essa noção de gramaticalidade, produtividade e arbitrariedade. Na continuação do texto, a Secato traz essa noção para a gente. O que é essa gramaticalidade? A característica das estruturas sintáticas possíveis dentro de uma língua. O que é isso? A gente não está falando de gramática normativa apenas, a gente está falando da gramática da língua, do sistema linguístico. Então, por exemplo, como que você está na gramaticalidade? Amanhã à noite eles farão um jantar. Se você tivesse, seria gramatical também, amanhã à noite eles vão fazer um jantar. Aceito. Está dentro do sistema linguístico. Até mesmo amanhã à noite eles vai fazer um jantar. Se você pensar, eles vai fazer um jantar, pela gramática normativa, o uso está inadequado, né? Mas no que diz respeito à língua, essa estrutura é válida, porque não existe o vai fazer? Existe. Se você lê assim, amanhã à noite eles vai fazer um jantar, você sabe que é mais de um, sabe? Então, isso é gramatical. O que é importante a gente pensar é que é inadequado em relação à gramática normativa. Então, vai ser estigmatizado, não vai ser bem aceito em situações mais monitoradas. Mas não é por isso que ele é agramatical, isso é, que está fora do sistema da língua. Ele é gramatical, está dentro do sistema da língua. É diferente, por exemplo, se você não respeitar o sistema da língua e ficar mexendo nesse monte de coisa. Então, ó, amanhã à noite eles farão jantar, ok. Mas pensam se isso é possível. Amanhã à noite eles farão jantar. Você sabe que a gramática da língua rege que não pode ser tudo misturado assim. Você sabe que o por exemplo, ele precede o quê?
ele precede um substantivo e não um pronome. Então, um jantar dá certo, mas um eles, não. Você sabe que o artigo não vai preceder esse advérbio, então a preposição, porque o a com crase, né, com esse acento grave, é o a preposição mais o a artigo. Então essa preposição até pode aparecer antes de um advérbio, mas definitivamente o artigo não. Então, você não precisa estudar para saber disso. Se você pensar que até uma criancinha pequenininha consegue identificar essa estrutura como agramatical, a gente vai ver que esses estudos eles partiram especialmente do Noam Chomsky, que para ele existe uma gramática universal e é interessante a gente pensar sobre isso, que faz com que a gente aprenda todas as línguas. Então, por exemplo, vocês vão estudar isso melhor em sintaxe. Mas é dessa forma que o Chomsky explica, por exemplo, como é que se eu nasço no Brasil, eu sei falar português, como é que se eu nasço na China, eu vou saber falar mandarim, se eu nascer na França, eu vou falar francês, porque segundo ele a gente tem essa gramática universal. E a faculdade da linguagem faz com que a gente entenda todas as línguas às quais a gente é submetido. Então, por isso que desde pequenininho, o falante não vai produzir esse amanhã à noite eles farão jantar. Vejam, por exemplo, uma criança, quem tiver criança em aquisição de linguagem, né, que está aprendendo a falar ainda, a menininha, o menininho de 1 ano e meio até 3, 4 anos, por exemplo, né? Então, vocês já ouvem assim, desligar a luz. Desliga luz, isso é, já usa o verbo e o complemento na ordem da gramática da língua. Mesmo que não tenha estudado ainda. Aí você fala, ai, professora, mas o guri já ouviu isso. Será que a gente só produz sentenças que a gente já ouviu? Não. É do mesmo jeito, por exemplo, que mesmo o bebezinho, a criança que está começando a falar, ele vai usar situações diferentes, né? Para conversar, para começar a produzir comunicação, para se comunicar. Então, essa criatividade do falante também vai seguir essa noção de gramaticalidade, né? Aí as outras duas noções de gramaticalidade que a Secato traz no texto são as noções de arbitrariedade e produtividade. O que é a arbitrariedade? A gente já viu lá com Saussure, né? Mas essa arbitrariedade é o que nos faz questionar como reconhecemos uma classe ou categoria gramatical. Olha que interessante se a gente pensar assim, ó. Skol, a cerveja que desce redondo. Todo mundo já viu essa propaganda em algum lugar. Mas, ó, a cerveja que desce redondo. Redondo é um adjetivo, né? Ele acompanha um substantivo. Mas a gente tem certeza que esse redondo diz respeito ao descer, ao verbo, e não à cerveja, né? Só que o que a gente estudou lá na gramática, né? Que quem que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio? Um advérbio. Então, qual que seria o certo? O certo seria Skol, a cerveja que desce redondamente. Mas o que é essa arbitrariedade para a gramática gerativa? É o que nos faz questionar como reconhecemos. Mesmo a gente sabendo que isso deveria ser um adjetivo, a gente já lê como um advérbio, já sabe que essa palavra está mudando o verbo. Essa é a faculdade da linguagem, segundo o Chomsky, que é como a gente sabe como é que uma palavra está nessa ou naquela categoria gramatical. E aí, um outro conceito importante para o Noam Chomsky é o conceito de produtividade. Isso é, a capacidade de, desde criança, utilizar princípios arbitrários para identificar sentenças gramaticais e agramaticais. Foi o que a gente falou mais cedo, né? O menino consegue produzir um enunciado que ele nunca ouviu, fazendo essa combinação. E aí, fazendo essa combinação, ele já vai reconhecendo sentenças gramaticais e agramaticais. Então, mesmo antes da escolarização, né? Ou depois, quando você encontra uma sentença que você nunca ouviu, que você nunca produziu, você vai produzir a partir dessa gramática da língua.
Então, isso é muito importante. E aí eu trouxe para vocês o Noam Chomsky, eu não, a Secato, né? Estou trazendo para vocês que ela trouxe. O Noam Chomsky é o grande expoente do gerativismo. A gente vai até estudar o gerativismo lá no módulo 4. Por quê? Porque é uma corrente teórica muito forte dentro da linguística que estuda a língua como sistema, né? A imanência do sistema linguístico, então vai considerar o falante, como ele produz, ele vai pensar num falante ideal, e não é ideal, não tem nada de preconceito, não é isso. É ideal no sentido assim, é um falante que consegue produzir os sons da língua, não tem nenhum problema que o iniba a produzir ou a formular enunciados, pronto, é o falante ideal, acabou. Não precisa ser o Joãozinho, a Maria, o José, entenderam? Então, o Noam Chomsky começou esses estudos na década de 1960, ele ainda é vivo, vocês vão ver alguns artigos dele, ele também fala sobre política, fala sobre vários temas. E ele é um grande expoente do gerativismo, não é o único. A corrente norte-americana é bastante produtiva, que é a que segue Noam Chomsky. Mas há outros estudos gerativistas que produzem de outras maneiras, tá? Então é sempre importante, quando a gente fala em academia, a gente pensar sobre isso. Não é porque a gente está estudando uma teoria, um autor, que só existe ele nessa área. E é importante a gente ter noção dessa pluralidade de estudos, tá? Eu trouxe a escola, a cerveja que desce redondo, para a gente falar sobre isso. Olha que interessante. Você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Esse complemento diz respeito ao verbo, mas está produzido como um adjetivo. E aí acontece na propaganda, como acontece na língua em uso. Está errado? O pessoal da publicidade não sabe que aí tem que colocar um advérbio? Eu imagino que eles saibam, né? Mas será que se colocasse a cerveja que desce redondamente ia causar um impacto? Ia fixar, né? Como fixou esse slogan? Que quem vai é um pouquinho mais antigo vai lembrar, inclusive, que a logo da escola não tinha essa setinha, né? A logo da escola era escrita escola, assim, e esse já desce redondo, tinha na propaganda, né? Alguém tomava uma cerveja, descia um quadrado, aí tomava a escola e descia redondinho, assim. E aí criou-se toda uma identidade da marca. E é um fato linguístico interessante, porque a gente usa um adjetivo que, na verdade, ele dá base para a formação do advérbio, né? Porque o advérbio de modo é formado com aquela terminação com o sufixo mente a partir de um adjetivo. Então, usaram esse adjetivo que ia fazer o advérbio de modo, mas na função de advérbio. E a gente entende com muita facilidade. Então, isso aqui é muito interessante nessa questão de gramaticalidade, produtividade e arbitrariedade, né? Aí a gente pensa também em gramática na questão de sentença, de enunciado, porque são outros estudos que são de fato bastante relevantes para a gente. Então, o que é isso? A gente pensar sobre semântica, sentença e enunciado. São dois conceitos que, por exemplo, são usados como sinônimos em muitas questões. Mas lembra lá, igual quando a gente falou de socio, quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de termos, isso é, palavras que trazem sentidos bem colocados dentro de uma teoria. Então, de acordo com a Secato, o que ela explica para a gente? Que a sentença é uma formulação de entidades abstratas, que diz respeito à semântica, isso é, a sentença diz respeito aos sentidos, né? O enunciado ele já depende das contingências do contexto, isso é, como é que vai ser recebido, como é que ação que vai repercutir. A gente vai estudar pragmática na aula posterior, no módulo 2, né? Desculpa, na unidade 2 do módulo 3. Então, olha lá, sentença abstrata. Se você tem, ligue o ar-condicionado, por favor. Em termos de semântica, estou pedindo para ligar o ar-condicionado. Aí, em termos de semântica, lá embaixo, está muito calor. Estou fazendo declaração, né? Está calor, está frio. Agora, pense na pragmática, isso é, nas contingências do contexto. Você fala assim para você, liga o ar-condicionado, por favor.
Aí eu tô lá naquele calor, aí o ar-condicionado desligado, você tá perto do controle e fala, ai, nossa, tá quente aqui, né? Será que eu tô só declarando? Ou será que eu tô esperando você falar assim, ai, você quer que ligue o ar-condicionado? Porque esses efeitos de sentido, essas questões, elas estão mais envolvidas com a pragmática, né? Como é que vai repercutir? Como é que eu vou conseguir a adesão? Então, isso tudo difere sentença de enunciado. Então, quando a gente vai usando a palavra sentença, a gente está falando só nas entidades abstratas. É tanto que em sintaxe a gente usa só sentença, né? Por quê? Porque lembra que a gente falou que para sintaxe não importa esse negócio de falante, de uso, de fala e tudo, que já está na pragmática. Então, enunciado vocês vão usar na pragmática, na análise do discurso, isso é. O povo que estuda essa repercussão. Para quem estuda a língua no seu sistema imanente, a gente está falando só de sentença, não está pensando nessas repercussões, né? Então, o que a semântica estuda? Que é essa outra linha. Ela é parte dos estudos linguísticos dedicados aos significados e às suas interpretações. Ela estuda, por exemplo, a polissemia, isso é, os múltiplos sentidos de uma palavra. Olha lá, minha mão está gelada, abriu mão da herança. É tudo mão, mas vocês estão vendo que essa mão tem sentidos diferentes? Aí você pensa lá que você estudou, né? A gente estudou a homonímia um pouquinho antes. Ai, professora, qual que é a diferença de homonímia e de polissemia? Na verdade, a academia tem conversado muito sobre isso. O que a gente tem? A princípio, parece ser um combinado, né? Parece ser bem aceito. Que quando você está falando em polissemia, você está falando em extensão de sentidos. Você fala de uma mesma palavra que foi esticando, esticando, ganhando novos sentidos. Quando você fala de homonímia, você fala de palavras diferentes. Como é que você sabe que são palavras diferentes? Um bom indicativo disso são os étimos, a origem da língua, da palavra na língua, né? Então, pensem, por exemplo, em manga de camisa e manga fruta, né? São homônimas, porque mesmo som, mesma grafia, mas são palavras diferentes, de origens diferentes e de sentidos totalmente distintos. Agora, minha mão está gelada e abriu mão da herança. O que é abrir mão? Se você pensar essa expressão, é deixar para lá, né? Mas ela não tem uma relação de extensão com abrir a mão, porque quando você abre a mão, você deixa cair, né? Você deixa escapar alguma coisa. Então, essa expressão veio dessa mão também, se a gente pensar. Então, você encontra algum. É claro que não dá para todas elas, dá para reconhecer assim, a gente precisa de estudos mais aprofundados. Mas nesse caso, está mostrando que é um estudo da semântica, né? Como é que você pensa nessas interpretações, né? Nesses sentidos, nessas significações. E aí, um outro estudo da semântica são os sentidos denotativo e conotativo. Vocês estudaram isso lá no fundamental, lembra? Denotativo é o sentido original, aquele que de fato é da palavra, e o conotativo são diferentes sentidos, são sentidos mais abstratos. É só você pensar na mão, em mão está gelada, você está no sentido denotativo, sentido original de mão. Essa mão no abriu mão da herança, tá vendo que é um sentido mais abstrato? Abandonou, desistiu, largou mão, né? Eu lembrei dessa outra expressão também. Então, essas relações entre o sentido. Eu tenho uma amiga que ela, professora de gramática, que ela me falou uma coisa para eu aprender, o que é denotativo e conotativo, que a gente sempre confunde os termos, né? Aí ela sempre me ensina assim, Daniela, denotativo é de verdade, assim que eu ensino para meus alunos. Então, denotativo de verdade. Talvez fique mais fácil, de verdade, no sentido de original, né? De sentido mais próximo à primeira acepção da palavra, tá? Então, esses estudos começam a dar uma perspectiva para a gente da análise do fato linguístico. Como é que a língua pode ser estudada? Então, a gente viu que a língua pode ser estudada pela fonética, como se realizam os sons, pela fonologia, como esses sons se articulam para formar sentidos na língua. A gente estudou
A sintaxe, como é que as sentenças são produzidas, né? Arbitrariedade, produtividade, gramaticalidade. E aí, por último, a C4 trouxe a semântica, que estuda os sentidos, né? Esse texto está disponível lá também na biblioteca da UFMS, é da Cleusa Secato, Introdução aos Fundamentos Teóricos da Linguística, tá? Páginas 55 a 92. Leiam o texto completo, façam as atividades que a gente se vê na unidade 2. Tchau, tchau.